Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos, né? Vamos prosseguir nos estudos, né? Do curso básico da apostila do nosso lar, Casa André Luiz, né? É por essa apostila que eu ministro os cursos aqui, né? As aulas, quer dizer, e o curso básico a gente está. Então, nós estamos na 28ª aula, tá certo? Retorno à vida espiritual, ver céu e inferno, passamento, né? Esse é o título, né? Então, nós vamos assim, primeiramente, agradecer a Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, nosso amado Mestre Jesus, a todas as equipes que estão conosco, no momento que nós marcamos esses estudos, né? Agradecemos desde já toda a assistência, toda a assessoria. E assim, nós vamos dar início às aulas desta noite, desse dia, né? Deste dia. Então, vamos lá. A preocupação com a morte é o motivo de angústias e reflexões de muitas pessoas. A certeza de que um dia iremos morrer é uma das poucas certezas que temos. Mas o desconhecimento do futuro e os ensinamentos que muitos recebem desde a infância de que existe um inferno e um paraíso, mas que provavelmente irão para o inferno os assusta. Não é verdade? Quantas e quantas vezes a gente, quando nossos pais falavam, né? E a gente tinha muito medo, né? Principalmente eu tinha pavor de quando falavam o fim do mundo, né? O inferno. Então vamos lá. Mas quem pode explicar o que se passa no momento da morte? Aqui, ciência e religião se calam. A ciência vai até o limite da vida material. A religião começa a partir do início da vida espiritual. O Espiritismo nos dá a chave da explicação do que acontece, o conhecimento do laço fluídico que une a alma e o corpo. No túmulo terminam todas as encarnações, todas as distinções humanas terminam ali também. O rico, através de funerais suntuosos e monumentos, procura perpetuar sua memória, mas isso não o fará ascender espiritualmente. O tempo destruirá tanto os corpos quanto os monumentos. As lembranças de suas boas ou más ações durarão mais. Podemos observar que o momento da morte, para alguns, se passa com muita calma, e para outros ela transcorre em terríveis convulsões. Para aquele espírito que vê chegar o fim de seu exílio, a separação entre a alma e o corpo não é dolorosa. O sofrimento que às vezes acontece nesse momento trazem também uma sensação de prazer. Aqueles que têm morte natural por esgotamento da vitalidade devido à idade nem a percebem. O laço que une a alma e ao corpo se desprende gradualmente. O espírito liga-se ao corpo durante a vida física através do seu envoltório fluídico, o perispírito. Ao cessar a vida orgânica, o perispírito se separa. O tempo que demora essa separação varia conforme os indivíduos, né? O homem ligado às coisas materiais procura na terra a satisfação de seus desejos, mas as dificuldades da vida lhe trazem ansiedade e angústia, pois não sabe se sempre terá condições de satisfazer seus desejos. Já o homem moral, feliz pelo bem que realiza, modera os seus desejos. Se eleva sobre as falsas necessidades criadas pelas paixões. Então, as contrariedades e decepções da vida não lhe trazem sofrimento. Então, até aqui está explicando, né, de que forma nós estamos levando a nossa vivência, de que forma a gente está se preparando para a nossa ida ao mundo espiritual, né? A gente pensa que vai viver eternamente aqui, a gente vive como se fosse viver eternamente, mas não é assim. Quando a gente é jovem, a gente acha que tem uma vida inteira pela frente, né? E nós não paramos para ver o que essa vida vai nos levar, né? E quando chegamos à fase mais, né, adulta, mais
consciente das coisas, a gente começa a ver que muitas coisas a gente não dá mais valor como a gente dava, né? Então, aí a gente vai começando a ter as nossas responsabilidades e vendo o melhor para nós. O instinto de conservação nos sustenta diante das provas que devemos passar. Temos uma vontade instintiva em repelir a morte e aproveitar bem o tempo que nos foi concedido por Deus para a nossa experiência enquanto encarnados. Nos seres orgânicos, a morte é causada pelo esgotamento dos órgãos. Nós temos vários órgãos que são essenciais à vida, e ocorrendo uma lesão em um deles, ela pode levar à morte. O coração é um destes órgãos. A ruptura do laço fluídico que liga a alma e o corpo nunca é violenta. O fluido perispiritual se desprende pouco a pouco. A separação só é completa quando o último átomo do perispírito se separa do último átomo do corpo. A sensação dolorosa que pode ocorrer nesse processo da separação é a função da quantidade de pontos de ligação entre o corpo e o perispírito e a velocidade com que essa separação se processa. O sofrimento que acompanha a morte é de acordo com a força de aderência entre o perispírito e o corpo. No livro O Céu e o Inferno, Kardec enumera 4 situações extremas. Entre estes extremos podemos ter muitas variações. Se no momento da extinção da vida orgânica, a separação do perispírito estiver completa, a alma nada sentirá. Se nesse momento a ligação dos 2 elementos estiver muito forte, haverá uma separação brutal, muito dolorosa para a alma. Se a ligação estiver fraca, a separação será fácil e ocorrerá sem trauma. Se, depois do fim completo da vida orgânica, ainda existem vários pontos de contatos entre o corpo e o perispírito, a alma poderá sofrer os efeitos da decomposição do corpo, até que o laço seja completamente rompido. O espírito apegado à vida corporal, ao sentir que a morte se aproxima, procura resistir com todas as forças, prolongando o processo por dias ou até meses. Fica angustiado com a incerteza sobre o que vai acontecer com ele. A morte chega, ele nem não percebe. Sente-se vivo, mas não compreende. A morte pôs fim a uma doença, mas ele continua a senti-la, né? Em alguns casos também é muito complicado. Já o espírito não apegado à vida corporal, mesmo que esteja diante de uma doença terrível, as sensações são bem diferentes. Os laços fluídicos que o ligam ao corpo são frágeis e eles se rompem sem trauma. A confiança no futuro o faz encarar a morte como uma libertação. Após a morte, o corpo se decompõe, com seus elementos sendo utilizado pela natureza em novas combinações. O fluido vital que produz o fenômeno da vida retorna à sua fonte. Os seres têm diferentes quantidades de fluido vital. Uns estão saturados de fluido vital e têm uma vida mais ativa, enquanto que outros têm à sua disposição apenas uma quantidade suficiente. A quantidade de fluido vital deve ser renovada pela absorção e assimilação da substância que o contém, podendo ser transmitida do indivíduo ao outro. Quando a gente recebe um passe ou doa um passe, né? A gente acaba passando esse fluido e recebendo também em troca. Após a morte, a alma retorna ao mundo dos espíritos. Ela conserva sua individualidade, a qual nunca perde. Não tem mais um corpo material, e sim um corpo fluídico, seu perispírito. Ele mantém a aparência de sua última encarnação. Anteriormente, a individualidade da alma era ensinada pela religião tradicional. O Espiritismo a demonstra através das inúmeras comunicações. Frequentemente, a alma sente afrouxar os laços que se soltam no momento da morte, e antevendo o estado de espírito livre, procura finalizar o processo. No momento da morte ocorre um entorpecimento que paralisa momentaneamente suas faculdades,
de modo que quase nunca acompanha o último suspiro. A alma não tem consciência imediata de si mesma. Por algum tempo fica perturbada. Essa perturbação demora mais ou menos dependendo da elevação do espírito. Quanto mais ligada à matéria, maior a duração desta perturbação. O conhecimento que o Espiritismo nos traz diminui o tempo desta perturbação, pois nos ajuda a compreender a situação, mas a prática do bem e a consciência pura têm uma influência maior. Podemos fazer uma analogia para melhor compreender esta perturbação. Seria como uma pessoa que acorda de um sono profundo e procura compreender sua situação. Para o espírito, a lucidez e clareza das ideias voltam com a extinção da influência da matéria. O justo, uma vez se reconhecendo no mundo dos espíritos, se vê aliviado, sem remorsos. Já aquele que praticou o mal se sente constrangido pelo aquilo que fez. Nos casos da morte violenta por suicídios, violências, acidentes, etc., não houve nenhuma desagregação parcial. A vida orgânica parou de repente e a separação do espírito só começa depois da morte. O espírito é surpreendido e não acredita que esteja morto. Vê seu corpo, não entende o que está acontecendo, afirma que não morreu. Dirige-se às pessoas e não compreende porque não responde. Isso dura até o completo desprendimento do espírito. Dependendo do caráter, conhecimento e elevação moral, o espírito que passa por essa situação terá sensações mais ou menos dolorosas. Em outro momento de nosso curso estudaremos o caso das mortes coletivas. Para o espírito sério, a vida futura é uma realidade. A vida futura é a verdadeira vida. Então as dificuldades da vida terrena perdem importância. Os laços que unem a matéria se enfraquecem, facilitando a passagem desta para a outra vida. A confusão dura pouco. Nada lhe é estranho. Né? Então, encerrando por aqui. Então, quando a gente adentra, né, com os estudos e começa o trabalho nas casas espíritas, começa a nossa parte de mudança de nós mesmos, nós temos a certeza de que no momento mais difícil a gente vai pedir ajuda para o nosso mentor. Se estiver chegando a hora, a gente também vai pedir ajuda a eles, né? E para ter um entendimento melhor, se está chegando o momento e a hora, claro que a gente não sabe qual que vai ser a nossa reação, por mais que a gente tenha um entendimento, por mais que a gente compreende que tem uma outra vida do outro lado, é complicado para nós ainda, né? Ainda a gente tem aquele medo, né? Aquela coisa do que vai acontecer, né, com a gente. Mas a gente já tem, quando chegando ao outro lado, que eles vão nos passando, a gente tem uma compreensão melhor, né? A gente acaba sabendo, poxa, já estou aqui no plano espiritual, acabou toda aquela ilusão daquele planeta, né? Deixei tudo para trás, o que eu corria tanto, o que eu me matava tanto, o que eu almejava tanto, ficou para trás, né? Nós estamos agora em 2021, com essa pandemia. É bom deixar claro aqui nossos estudos, que foi bem nessa data, e que nós estamos passando com tantas mortes. E claro que há muitos casos de pessoas que estão indo na pandemia que tinham vidas pela frente, nem imaginaria que ia pegar uma doença e iria para o outro lado, né? Tão imediatamente. Então lá eles estão todos perturbados, todos falando, minha vida eu deixei lá, deixei família, deixei... Porque é uma doença que é tratado ali, depois, se caso você piorar, você entra em estado de coma e acabou. Entendeu? Então, e muitos, infelizmente, que estão morrendo sem auxílio, né? Que os hospitais estão lotados. Então, a gente tem que orar muito, pedir muito a Deus. Não sabemos qual que vai ser a nossa... o que nós viemos, nossos desafios aqui, né? O que a gente vai passar, né? Precisamos passar. Sabemos que vamos passar, né? Do outro lado, mas desse lado a gente esquece de tudo, né?
essas mortes coletivas, que isso daí é como se vai uma leva, né, ao mesmo tempo. Então é complicado, né, gente? Mas a gente tenta entender um pouco mais, né? Tenta compreender a nossa estadia aqui nesse planeta, né? Ela é curtíssima. É uma escola Terra, né? Então nós viemos aprender, nós viemos nos tornarmos melhores, né? E a doutrina espírita nos abrange mais, nos abre mais a nossa mente, nos expande mais para que a gente possa, né, ter entendimento melhor. Mas é claro que a gente ainda é fraco, ser humano, não sabemos as nossas reações no momento, né? Quando a gente fica doente, a gente já acha que já vai morrer, já perturba os mentores, né? Imagina quando a gente for mesmo, né? Bom, foi tirada aqui toda essa lição do Livro dos Espíritos, capítulo 3, né, de Allan Kardec, e segunda parte do capítulo 1, Céu e Inferno, de Allan Kardec, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido melhor, tenham compreendido, né, a nossa lição, os laços que prendem ao espírito quando, né, quando a gente vem para o planeta Terra, a gente nos transforma naquele serzinho e o perispírito fica, né, o espírito fica ao lado, engendrando, começando a se ligar naquele ser, né? Então é um momento também, né, que estão se ligando, não é assim, pum, fez, pronto, acabou, já fez, não, vai se ligando também aos poucos. E quando nós vamos morrendo, também vai se desligando, é como se fosse vários fios conectados ao corpo que vai se desprendendo, tá certo? Então é isso, tá? Uma boa noite a todos vocês, fiquem na paz de Deus, graças a Deus. Boa noite. Boa noite, boa tarde, bom dia.